trazendo mais um conteúdo para o canal aqui. Hoje vamos trazer um conteúdo de extrema relevância, que é sobre o alinhamento de tempo gráfico. Não diria bem um alinhamento de tempo gráfico, mas sim saber utilizar o HTF para fazer nossas análises. Esse tempo gráfico, ou seja, o High Time Frame, o tempo macro, que muita gente não dá tanta importância assim. E para te falar a verdade, é o verdadeiro poder profissional do mercado, ou seja, um trader profissional, ele sempre vai utilizar isso aqui como base, né? Não o LTF em si, porque o LTF é baseado em pura liquidez. A gente vai conseguir alinhar, né, o tempo, né, o preço, a macroeconomia e conseguir corroborar, ou seja, fazer toda uma correlação macroeconômica técnica, ou seja, o preço ali em si e tanto uma versão ali, tanto sazonal quanto em quesito tempo, e a gente vai conseguir corroborar isso tudo para conseguir ter a nossa melhor análise mais assertiva, que é afinal, né, a gente está aqui para fazer dinheiro, colocar dinheiro no bolso, a gente não está aqui para perder dinheiro, né? Isso aqui já passou do tempo. O que muita gente começa analisando no mercado? O que a gente começa vendo nesse mercado aqui? Ah, a pessoa entrou aqui, a primeira coisa, o que que um trader, principalmente de base iniciante, vai fazer? Que a primeira coisa, ela vai procurar o quê? O deblock. Eu tô no 4 horas, vou passar pro dia, eu tô no diário, né? Vou passar por 4 horas, que fica até mais fácil de a gente visualizar isso aqui. A primeira pessoa vai achar isso aqui, ó. Ah, ótimo. Por isso vai fazer isso aqui. O que fundamento, né? Que fundamento? Com base em que você acha que o preço vai descer a partir desse ponto, de um simples order block? Ah, eu opero SMC. Ah, eu espero um choque ou um MSS. Podemos dizer assim. Né, a quebra de estrutura. Mas baseia-se em quê? Você simplesmente vai usar apenas um ponto de interesse no gráfico para entrar no seu trade, você não vai usar nenhuma outra visão por fora, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês não podem simplesmente basear numa leitura técnica ou leitura de gráfico para isso, né? A gente tem que todo usar um contexto, uma leitura por trás, um contexto ali totalmente imersivo para a gente conseguir pegar a melhor maneira, né? E conseguir ver tudo até que está externo do gráfico, para a gente conseguir analisar e ter a melhor, a excelência, né? Na nossa melhor análise possível nisso aqui, né? O que que eu poderia te dizer? Hoje a gente está no gráfico do EURUSD, hoje, dia 22/7. Qual é o contexto principal que a gente tem hoje? A gente tem um conflito, né? Um conflito que voltou a reacender esses últimos dias. Que conflito é esse? Esse conflito voltou a reacender nesses últimos dias, né? É exatamente isso. Isso versus isso. Isso é o conceito que a gente reacendeu no mercado nesses últimos dias, né? Eu vou até colocar isso aqui em vermelho para a gente deixar destacado, né? O que que isso aqui corrobora para a gente, né? O que que uma aversão a risco no mercado corrobora para a gente? Corrobora uma alta do dólar. Então a gente tem um contexto geopolítico por trás disso aqui. A gente pode olhar o quê? Muita gente começa a operar a análise técnica e simplesmente esquece disso aqui. Ah, a pessoa vai num calendário econômico, vê ali um IPC americano, um payroll e esperar. O IPC está marcando queda para o dólar, está marcando ali queda para o euro, né? Eu vou esperar. Simplesmente vai baseado nisso, cara. E podem te mandar real, não é bem assim que o mercado funciona. Vamos ser bem sincero aqui, né? É, apenas tem uma versão de leitura dos fatos, né? E sem se saber contextualizar ela, é a mesma coisa de você chegar, como é que eu posso dizer, no jogo de futebol, você vai ver o futebol rolando, mas você não sabe saber o que está acontecendo, né? Isso eu estou te dando um exemplo prático disso aqui, né? Hoje a gente tem esse conflito no Irã e eu expliquei o que que acontece. Ou seja, você sabe o que que é um conflito. Você sabe que isso gera o quê? Aversão ao risco no mercado. Aversão a risco, isso gera o quê? Gera todos os investidores se investindo em uma moeda de refúgio. Qual que é a moeda de refúgio hoje que a gente tem no mercado? Dólar. O que que acontece? É, vamos colocar. Não pode ser isso mesmo. Ou seja, aversão a risco no mercado gera investidores indo para moeda de refúgio. Moeda de refúgio principal, o dólar. Outra moeda de refúgio principal, o ouro. Entendeu?
Às vezes muita gente fala que o dólar tem correlação contrária ao ouro, ao XAUSD, por exemplo, né? Mas muitas das vezes, quando acontecem cenários atípicos, como o conflito, por exemplo, né? Os dois vão andar de maneiras iguais, uma não vai andar inversa à outra. São as explicações que ocorrem que o dólar, o ouro, às vezes não tem uma correlação tão negativa assim, entende? É, isso gerando, né, investidores indo para o dólar, o que que ocorre, né, com o resto do mercado? Só ocorre que uma alta para o dólar, ou seja, a gente tem um sentimento bullish para esse mercado, né? Isso que a gente ainda não tem uma escalada, mas a gente nesses últimos dias teve manchete, teve coisas dizendo que o Irã principalmente iria fechar o Mar Vermelho, ou seja, iria fechar ali o Estreito de Hormuz, né, que é onde passa todo o comércio de petróleo, né? Se caso isso aconteça, o que vai acontecer com o nosso valor, né, do petróleo? Vai disparar, porque a gente tem um estreito fechado, o petróleo ele tende a ser o quê? A se valorizar. Isso a curto e médio prazo, até o estreito ser reaberto de novo. O petróleo valorizando, isso aqui gera risco no mercado, gera aversão ao risco no mercado, isso aqui gera alta de novo. Isso aqui gera alta não, né? Isso gera escalada no Oriente, ou seja, a gente vai ter mais escalada de alta no dólar. E o que que acontece? O dólar é o único ativo capaz de girar praticamente todo o mercado global. E isso acontece por um simples motivo: ele é a única moeda de refúgio com maior poder e impacto global mediante a todas as outras. Então, se o dólar está subindo, o que é que vai acontecer com a maioria dos outros ativos? 99%. Eu não digo 100% porque às vezes a gente tem eh, commodities, alguns outros ativos que talvez não entrem nesse meio, mas, por exemplo, o par Forex. A maioria dos par Forex, o que é que vai acontecer com eles? Ou o par Forex que está correlacionado inversamente com o dólar, o que que seria um par inverso ao dólar? Por exemplo, o EURUSD. Isso é um par inverso ao dólar. Ele cairia. Nesse day aqui ficou muito ruim de consertar. E os ativos que são correlacionados positivo ao dólar, o que que aconteceria? Ele acompanharia o dólar. O que que é um ativo correlacionado positivamente com o dólar? O SDCAD. A maioria dos ativos que tem a moeda do dólar na frente, né, do seu pretexto ali. O SDCAD. O SD Japão. O SD Japão, a gente tem Japão, uma das moedas mais fracas do mercado hoje perante o G20, né? Todas as 20 moedas. O que que vai acontecer com o Japão? Alta infinita. A gente só tem que tomar cuidado porque a economia do Japão, né? A gente tem a ministra lá, esqueci o nome dela, que ela ultimamente não tenha deixado muito o Japão fazer topo histórico, né? Então, sempre que o Japão começa uma volatilidade de alta, perdendo os topos históricos anteriores, o Japão, o Banco Central do Japão, tende a comprar muito iene para valorizar bastante o iene e ocorrer uma queda de correção geralmente no Japão. Mas em tese, né, a forma natural do SDJPY seguir essa forma de alta. Então, isso que aconteceria no mercado caso houvesse essa escalada no Oriente. Isso aqui é o contexto geopolítico mais embasado que a gente tem. Então, a gente está aqui no conflito do euro-Irã, ok? Isso é o que aconteceu nesses últimos dias. Vamos dar uma retirada nisso aqui. Hoje são exatamente 22 de junho, se eu não me engano, foi 2 semanas atrás, né? Acho que não tem nem 2 semanas atrás que quebraram o tratado lá, o acordo que tinha Estados Unidos e Irã. E eu acredito fielmente, foi o gráfico subindo aqui, foi exatamente aqui. A gente começou a ter essa versão a risco exatamente nesse topo. O que a gente tem? A gente vai começar agora a procurar partes técnicas, né? Bom, você pode utilizar a maneira que você aprendeu, entendeu? Pode ser um ICT, pode ser, vai a corrida do preço, vamos para esse action, né? Olha como é que tá aí a ação do preço no mercado. Vai aí um Judas, vai seu SMC, seu Smart Money, seu topo duplo, o que você quiser operar. Você precisa saber disso
para ter contexto e entrar e formar suas operações e ter uma análise técnica boa no mercado, confluenciando com o contexto macroeconômico e geopolítico. Hoje em dia, o contexto geopolítico está dominando na frente, por exemplo, da macroeconomia. A gente teve aí, por exemplo, esses tempos para trás, vou até diminuir o tempo em 4 horas aqui para a gente observar melhor. A gente teve um PO fraco, a gente teve um CPI fraco. Isso aqui que correu, a gente teve uma alta, né, nesse EURUSD. Ele foi retestar regiões aqui atrás, e inclusive eu estava achando que ia retestar regiões mais acima, né, e aconteceu essa ideia, né, do Oriente Médio. Então, a gente tem que esperar correções mais abaixo agora, né? A gente tem que colocar contexto em todas as operações. Vamos lá. A gente está no gráfico diário aqui. A gente tem o que? Que esse FVG, ó, a gente tem esse breaker aqui, né? Esse breaker ancorou boa parte do preço, né? Um breaker block, que é um order block antes de uma ação forte do preço. Esse é o D-Block, né? Ele tá com bastante força, porque a gente tem desbalanço aqui antes, com possível reteste, um movimento alto em seguida. Então, é um D-Block bastante forte, inclusive. Seria mais forte ainda se rompesse esse topo anterior aqui. Não rompeu, mas mesmo assim considero ele um ótimo D-Block, inclusive está respeitando a região. A gente tem o gráfico tocando uma vez, acontece em todos aqueles cenários. A gente achou até que o gráfico ia cair aqui, não caiu. Aconteceu os cenários que eu falei de mercado de trabalho fraco no dólar, né? Consequentemente, isso aí desvalorizou o dólar e subiu o euro. A gente teve um reteste perdendo esse topo aqui, né? E temos fases de acumulação. A gente pode usar um incrível market maker model, né? Isso aqui, para quem sabe. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando sobre MMXM aqui. A gente pode usar um incrível Market Maker Model para isso aqui, né? Ou seja, duas fases de acumulação para captura. Isso seria ótimo. A gente teve a captura na segunda fase, a gente está revertendo esse mercado agora. E o que a gente pode esperar aqui? A gente tem um preço já bem adiantado, ou seja, invertendo uma matriz principalmente aqui. Ou seja, isso aqui é um IFVG, é um cluster, né? Ou seja, é um cluster antigo, um FVG antigo. O preço acabou rompendo ele, né? E provavelmente vai facilitar muito aqui em cima. A gente tem também aqui abertura semanal, ou seja, NWOG, N-Week Opening Gap. O preço também pode buscar esse Opening Gap, pode capturar esse topo aqui. Isso aqui também será a velocidade necessária para a gente cair, ou seja, queda. Essa semana, acredito que vai ser mais lateral, a gente não tem nenhum contexto, né, de news, ou seja, nenhum drive de notícia a ponto de despencar esse gráfico. Porém, a gente pode esperar tudo no mercado, talvez soltou notícia de Irã, por exemplo, fechando o Mar Vermelho e Trump atacando o Irã. Isso aqui vai acontecer o quê? Vala. Por que motivo? Porque a gente tem um DXY alto, ou seja, um DXY subindo, né, na alta aqui, principalmente. A gente teria isso aqui, ó, no DXY. Alta. Incrível, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, né, uma média desse DXY aqui, quantos dias esse DXY ficou acumulado aqui, por exemplo? Olha isso. 395 dias de acumulação. Ou seja, resumindo, 400 dias de acumulação em um único dólar. Até a gente conseguir fazer o quê? Sair desse contexto acumulado, ó. Colocar ele dessa cor só para a gente ver. Olha lá, agora que a gente está saindo desse contexto acumulado e começando a desenvolver para cima. A gente já teve até uma captura aqui abaixo para isso, né? Então, o dólar tudo indica que a gente vai continuar essa alta. A gente tem duas zonas de acumulação, ou seja, dois market maker ainda se formando nessa fase de acumulação. Isso aqui seria ótimo para a gente continuar essa alta. A gente tem no diário ainda essa inversão, ou seja, vou até remover ele aqui para a gente ver melhor. A gente tem essa inversão desse IFVG, desse Inverso Favela Gap.
Isso aqui é um cluster, né? Que já foi retestado várias vezes, mas ele funciona bem. E olha, a gente invertendo ele, por mais que foi micro, a gente teve uma inversão dele, provavelmente a gente ainda tem alguns pontos para buscar aqui abaixo, podemos ter um break, alguma coisa assim, mas é o ponto que a gente precisa de capturar a liquidez necessária e continuar essa alta. A gente visa esses topos aqui, isso é um topo muito forte, inclusive. A gente buscando isso aqui é vala pro EURST, tudo está corroborando por isso, inclusive os quarters, que a gente tem 2 CT. Isso aqui eu vou deixar papo para outro vídeo para me explicar para vocês, porque é um conteúdo mais complexo, mais extenso. Então no próximo vídeo eu explico um quarteles. Porém, a gente tem um high time frame, um contexto geopolítico e macroeconômico totalmente alinhado com o contexto técnico. A gente esperaria, por exemplo, aqui no DXY, para quem quer comprar dólar e opera alavancado, um possível reteste aqui, e eu colocaria um stop protegido aqui nos fundos, visando esse topo. A gente teria um pouco mais de 2 para 1, quase 3 para 1 de trade. Que é a mesma coisa no EURUST. Ok, vem no EURUST aqui. A gente tem um breaker aqui, o preço está em cima desse breaker. Esperaria pelo menos romper essa ineficiência aqui acima, né? Ou seja, deixa eu só olhar um ponto de interesse melhor. Mas aparentemente eu realmente esperaria por confirmações no euro, né? Eu acho que no GU, GBPUST, a gente teria oportunidades melhor. Mas eu esperaria um contexto de manipulação acima desses topos aqui. Isso que é topo do dia anterior, a gente estaria uma manipulação e aí sim a gente pegaria um reteste para infiltrar essa queda aqui no euro. O euro está bem acumulado ainda, né? Ele não está descendo tão, não está tendo muita volatilidade aqui, né? Inclusive, amanhã sai notícia da zona do euro. Isso aqui pode ajudar nosso trade, dependendo de como sair. Se a gente sair com a taxa de juros baixa, né? A gente vai ter amanhã as taxas de juros da zona do euro. Dependendo se sair com taxa de juros baixa, a economia do euro já não tá lá essas coisas, então isso aqui gera para nós vala, correto? A gente teria, por exemplo, um GBPUST, inclusive, tem já duas vendas alinhadas aqui, uma venda, né, e tem outro limite. Vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. A gente pode ver aqui a volatilidade que o GU teve, a gente teve um preço subindo muito mais, né? Rompendo toda essa estrutura acumulada aqui em cima, capturando tudo. Inclusive, a gente buscou um IFVG aqui, seria este cluster aqui atrás. Eita, pera aí. Esse cluster aqui, a gente teve, né, a mitigação dele com o preço voltando a descer. O preço voltando a descer, a gente teve uma inversão desse breaker, por exemplo. Eu vendi aqui em cima já, eu esperei uma inversão do FVG um tempo um pouco mais micro. Não gosto muito disso, mas acabei vendendo por conta, obviamente, de narrativa, ou seja, motivos geopolíticos e motivos macroeconômicos. Eu vendi, não por motivos técnicos, por motivo técnico não estava lá essas coisas. Onde que eu vendi ele exatamente aqui, ó. Na época eu vendi ele nesse ponto, na época seria sexta-feira passada, hoje é dia 22, seria sexta-feira passada, não lembro a data, com o stop acima dessa linha, que a linha seria uma linha de suporte muito boa, né? A gente tem vários topos aqui atrás importantes, né? Então, eu acho que o preço, ele no máximo buscaria essa linha aqui, descesse e não romperia meu stop. Então, eu coloquei um stop bem acima, bem protegido. E hoje já diminui meu stop. Estou bem abaixo aqui já, né? E o trade já está pagando bem, está pagando esse preço. E a gente está com outro limite aqui nesse IFVG, nesse break, na verdade, a gente teve inversão desse break. Quando o preço inverte, né, alguma matriz muito forte assim, tanto um IFVG quanto um break, por exemplo, o preço se invertesse, esse FVG aqui seria ótimo. O preço viesse aqui abaixo. Eu pegaria um reteste aqui para continuar a venda. Mas se ele já inverteu o break, para mim tá ótimo. A intenção é ele buscar esse break em high time frame e esse FVG em um tempo mais micro. A gente pode ver ele em 4 horas.
micro, entre aspas, porque a gente opera High Time Frame, ou seja, HTF. E toda a macroeconomia alinhada, né, tanto com troca de ministro na economia da Libra, ou seja, né, no Reino Unido. Então isso aqui está gerando incerteza no país, então já está abalando um pouco a economia. A gente teve aí, se eu não me engano, IPC hoje, CPI, não lembro, mesma coisa, né? Mas não lembro, a gente teve dados do GBP, eu vou até puxar aqui, ó, aqui já dá. Tivemos esses dados, né, sobre o Reino Unido, a gente pode ver, por exemplo, tivemos IPC exatamente do Reino Unido abaixo da projeção. Assim, veio bem em linha, mas veio abaixo ainda. A gente teve IPP e, assim, muito abaixo do esperado, né? A gente, nossa, mas esse gráfico aqui também tá trolando, hein? Puta que pariu. A gente teve IVP de -2, esperado era -0,7, ou seja, veio muito abaixo. Isso aqui desvalorizou bastante já, né, a nossa Libra. Isso inclui até a troca de ministro e vários outros aqui, mas não importa tanto, a gente tem as notícias importantes, são essas duas primeiras aí. Então isso aqui já nos dá condição de pegar esse trade nesse FVG com stop acima do breaker, que é um breaker high time frame, né? Ou seja, a gente pode percorrer esse trade em toda essa região, né? Até esse stop aqui acima e descer. Esse seria a nossa melhor entrada para hoje, inclusive. Quem está vendo esse vídeo de hoje para amanhã, recomendo deixar limite. Seria mais ou menos isso aqui. Mais de 3 para 1. Coloco minha conta em risco nesse trade. A gente tem duas zonas de acumulação, ou seja, a fase inicial do MMXM, ou seja, do Market Maker Model. E não sei porque não quer ir. Temos a segunda fase de reacumulação do Market Maker Model. E a gente tem, ou seja, duas zonas para captura. Provavelmente esse trade, né, a gente possa ver ele buscando abaixo dessas zonas aqui. Mas assim, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Ou seja, não vamos iludir por enquanto com o futuro, vamos iludir com a gente tem. Caso o preço chegue aqui e você queira estender, já realizem parciais ou mantenha seu trade aberto, né? Eu ainda não sei, mas pretendo fechar meu trade por aqui, por exemplo. Porque caso, por exemplo, aconteça um encerramento do conflito ali, o dólar, por exemplo, pode começar uma correção ali mais funda e aí talvez a gente não desenvolva esse movimento que a gente queira, né? Ou demore mais para desenvolver esse movimento e a gente acaba sendo estopado. Então, lucro bom é lucro no bolso, a gente poderia utilizar sim essa opção aqui, ok? Então é isso, galera. Eu acho que eu tentei trazer aqui o máximo de conteúdo para vocês, né, relacionado, né, à análise técnica, a toda uma análise é, extra gráfico, né, para a gente conseguir correlacionar nossos trades e tentar ter a máxima de excelência de performance aqui. Então, eu poderia dizer que se você não assistiu esse vídeo, cara, até o final, você não sabe o que você está perdendo. Se você assistiu, você provavelmente saiu com a mente aqui bem mais, eu posso dizer, bem diferente do que você entrou aqui para assistir, porque provavelmente, se você principalmente se opera LTF, você sabia dessas coisas. Você provavelmente entraria no gráfico. Se você é iniciante, então, você acharia que simplesmente o gráfico se movia apenas por isso aqui. Não que eu esteja errado, não que eu julgue a forma dos outros operarem. O importante é que se você estiver fazendo dinheiro, porém, é a forma mais profissional que eu vejo de levar isso aqui como um trampo de forma séria, podemos se dizer assim, e não simplesmente um jogo de apostas, podemos se dizer assim novamente. Então, eu tentei trazer da forma mais contextualizada e simples e resumida possível aqui nesse vídeo, beleza? Se você assistiu até o final, deixa o like. Se você gostou do vídeo, né? Se quiser me acompanhar mais nos conteúdos, me siga no Instagram, @leitura institucional, beleza? A gente pode trocar uma ideia lá, você pode mandar uma mensagem, falar alguma coisa sobre, beleza? E é isso, galera. No mais,
Fui, até o próximo vídeo.